Bem, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, capítulo 10 de Sociologia, também para finalizarmos a apostila 2 de Sociologia. O tema de hoje, capítulo 10, o cenário religioso brasileiro. Vamos à leitura do texto. Religião e Sociologia. Anteriormente foi estudado trecho das análises dos clássicos a respeito do fenômeno da religião. Parte do que esses autores falam há mais de 100 anos sobre o futuro da religião não se verificou na prática. Esperava-se que quanto mais a modernidade, a ciência e a tecnologia se desenvolvessem, menor seria o espaço da religião na vida dos indivíduos. No entanto, nos últimos 25 anos, depois do século XX, diversos movimentos religiosos se desenvolveram com intensidade em diversos contextos sociais. A religião parece estar presente com certo vigor em quase todas as sociedades. Dessa forma, ela continua sendo hoje um objeto de estudo que pode e deve ser analisado pela sociologia. Nesse capítulo, as análises serão sobre a religião no contexto brasileiro. É importante destacar que, ao abordar as principais religiões presentes no Brasil, não há nenhuma intenção em sustentar que determinada religião é melhor ou pior que a outra. Esse não é o papel da análise da sociologia. Uma ciência não possui critérios para determinar se as religiões são verdadeiras ou falsas, muito menos condições para afirmar qual é a religião certa. A ciência, e no caso a sociologia, pretende averiguar as questões sociais que se relacionam a pessoas religiosas, seus discursos, suas visões de mundo, como os ensinamentos moldam as ações dos indivíduos de forma a influenciar os seus comportamentos e etc. Outra informação importante, antes de iniciar o estudo sociológico sobre as principais religiões no Brasil, é: toda religião é muito heterogênea e diversificada. Errado é acreditar que todo católico, islâmico, evangélico ou espírita pensa igual. Existe uma multiplicidade de interpretações em todos esses grupos, e será impossível neste capítulo abordar todas essas diversidades. Bem, pessoal, o que nós estamos comentando aqui? Sobre o que estamos falando? Bem, na realidade, temos uma percepção interessante aqui a se fazer. Lógico que, à medida que a sociedade evolui cientificamente, intelectualmente e tecnologicamente, poderia-se pensar numa lógica em que a religião perdesse espaço nesse contexto. Porém, contraditoriamente, as religiões vão ganhando espaço e continuam sendo uma parte extremamente importante do conceito de sociedade que possuímos. Por quê? Como diz aqui o texto, nós não estamos comentando sobre a função e os objetivos das religiões propriamente ditas. Esse estudo aqui não se trata de condenar ou legitimar um determinado contexto religioso, de uma determinada religião. Trata-se aqui de analisar a religião como também um elemento formador de sociedade, assim como outros elementos, como política e economia. A religião seria um elemento também formador de sociedade. Por quê? Porque, na verdade, a religião ela vai moldar comportamentos, ela vai moldar conceitos, ela vai mudar ideias. Então, ela vai influenciar diretamente no comportamento e no agrupamento social do homem. Ok?
Uma boa forma de introduzir o estudo é apresentar mudanças ocorridas no campo religioso, mensuradas pela pesquisa do censo do IBGE. Os dados do censo de 2010 foram divulgados apenas em 2012. A população brasileira foi contabilizada em 190.755.799 durante a aplicação dos questionários. Entre diversas perguntas, as pessoas também eram convidadas a responder a seguinte questão: qual é a sua religião ou culto? Por mais simples que possa parecer essa pergunta, ela pode ser considerada demasiadamente complexa, caso determinado indivíduo se sinta pertencente a mais de uma religião. É possível também que uma pessoa evangélica responda ao agente do censo que a sua religião é cristã. Sendo assim, em qual categoria deveria ser colocada essa resposta? Existe uma vulnerabilidade sempre que se trabalha a religião a partir de números, uma vez que é impossível abarcar toda a variedade religiosa de uma população. No entanto, é possível verificar alguns movimentos mais gerais a partir dos dados apresentados na tabela. O que chama mais a sua atenção? Qual religião cresceu mais e diminuiu mais ao longo dos últimos 30 anos? Existe alguma religião que você achou que teria um maior número de adeptos do que foram apontados pelo censo? Você sentiu falta de alguma religião? O que significa sem religião? A seguir, cada uma dessas categorias do censo é apresentada para iniciar uma discussão sobre o cenário religioso brasileiro. Mais uma vez, lembre-se de que discutir religião a partir dos dados de um censo é um esforço intelectual limitado, e por isso o sociólogo deve sempre ir além dos dados quantitativos. E este capítulo pretende introduzi-los na temática. Bem, pessoal, aqui neste trecho podemos observar que se torna um tanto complexo a tarefa de classificar a crença ou o credo da sociedade brasileira. Porque essa crença ou a crença da sociedade brasileira, ela não é uma crença linear. Pelo contrário, ela traz muita complexibilidade em si, devido a fatores externos muito preponderantes, como, por exemplo, a crença em mais de uma religião, o sincretismo religioso, ou a classificação de religiões cristãs como uma vertente. A pessoa pode se denominar cristão, porém sem especificar o seu segmento, se é católico, protestante ou ortodoxo. Então, todas essas variáveis devem ser consideradas para discernir a questão religiosa no Brasil, tornando-se assim uma tarefa bastante complexa. O catolicismo. O catolicismo foi durante um tempo a religião oficial do Brasil. Ainda é a religião com maior número de adeptos, mas basta uma olhada superficial nos dados do censo para perceber que ao longo das últimas décadas tem perdido parte de sua centralidade. Quase 90% dos brasileiros eram católicos, agora são cerca de 65%. A queda no número dos que se declaram católicos pela primeira vez representou uma redução em números absolutos, ou seja, o ritmo de crescimento de católicos foi inferior ao ritmo de crescimento da população brasileira como um todo. Ainda assim, mais de 123 milhões de pessoas se declaram católicas. Isso faz com que o catolicismo ainda possua uma ampla abrangência na sociedade brasileira, definindo valores culturais e morais para boa parte da sociedade. É necessário dizer que o catolicismo brasileiro se apresenta de várias formas. Em cidades do interior é muito comum a presença do catolicismo popular, que se reinventa de modo dinâmico a partir de traços tradicionais dos mais diversos. O catolicismo parece conviver com certa diversidade no Brasil, o que dá lugar a maneiras sincréticas de experimentar sua religião.
Outro fator relevante para se pensar a diminuição do número de católicos é que, durante muito tempo, essa era a religião dos brasileiros herdada. Ou seja, a pessoa que era filha de pais católicos recebia quase que por herança essa religião e se considerava católica, por mais que, em alguns casos, não tivesse uma presença tão significativa nas atividades religiosas, nem mesmo seguisse os valores por ela pregados. Hoje o catolicismo continua majoritário, mas dificilmente os especialistas sustentarão que essa é a religião dos brasileiros. Bem, pessoal, fica muito claro aqui e evidente que em muitos casos, em muitas situações, o brasileiro se autodenomina católico por uma questão de tradição. E muitas das vezes não pelo fato de frequentar regularmente a igreja. Em alguns casos, observa-se a frequência na igreja apenas em atos destacados, casamentos, batizados ou comemorações, e não especificamente como um exercício da fé. Talvez muito em parte isso se deva ao fato justamente de o catolicismo ter sido uma religião oficial e majoritária por muito tempo, de certa forma herdada por filhos ou netos, uma questão tradicional, e muitas vezes não uma questão opcional.